Então, pessoal, retomando de onde eu tinha parado, a gente estava falando sobre a transformação linear, né? Para poder ser uma transformação linear, ela tinha que respeitar essas duas propriedades. A transformação da soma ser igual à soma das transformações e o escalar poder sair da transformação para poder, enfim, multiplicá-la por fora, e aí isso vale como uma transformação linear. Então a gente começou esse exercício provando que a transformação T que a gente propôs aqui, que pega o vetor x, y, z e leva até x, y, 0, ela é uma transformação linear. Então o que a gente fez? A gente pegou dois vetores qualquer, um que a gente chamou de x1, y1 e z1, e o que a gente chamou de x2, y2 e z2. Calculamos a transformação linear dos dois, vai dar x1, y e 0, x2, y2 e 0. Calculamos o vetor soma desses dois, que é o x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, só somando as coordenadas de cada uma deles. E calculamos a transformação dele também. O x continua igual, o y continua igual, o z vira 0. E se a gente somar essas duas aqui, o x1 mais o x2, o y1 mais o y2 e o 0 mais 0, a gente vai encontrar justamente esse vetor. Então, o que a gente prova com isso? A gente prova que o t de u mais v é igual ao t de u mais o t de v. Isso é a primeira propriedade da transformação linear provada, certo? Provando isso, a gente tem que essa primeira parte é uma transformação linear. A segunda é que o t de alfa u é igual... para poder calcular esse vetor alfa u, a gente pega o vetor u e multiplica por um escalar alfa, beleza? Então vai ficar alfa x1, alfa y1, alfa z1, certo? Calculando a transformação linear disso, o x continuaria igual, continuaria alfa x1, o y continuaria igual, continuaria alfa y2, o z ele iria para zero. Eu posso colocar esse alfa em evidência, né? Ele aparece em todos, exceto no zero, mas alfa vezes zero continuaria sendo zero. Então a gente pode colocar o alfa em evidência aqui, e esse vetor é justamente o vetor u transformado, né? Se a gente pegasse o vetor u e transformasse, a gente encontra justamente esse valor aqui. Então, a gente provou que t de alfa u é igual a alfa vezes o t de u. E com isso a gente prova que a transformação é de fato linear, beleza? Essa é a primeira parte do exercício. Então, a letra B, ela pede para a gente encontrar uma base para o núcleo da transformação. O que é o núcleo de uma transformação linear? O núcleo, são todos os vetores da sua transformação que quando você aplica a transformação em cima deles, eles vão para zero, beleza? Essa é a propriedade do núcleo. Então, escrevendo isso aqui em outras palavras, se a gente tem um vetor u qualquer, e a gente aplica a transformação em cima dele, e isso aqui vira o vetor nulo, então a gente fala que o u faz parte do núcleo da sua transformação, beleza? Toda vez que você pega um vetor u, transforma ele e ele vira um vetor 0, 0, 0, a gente fala que esse vetor u ele faz parte do seu núcleo. Outra importante informação é que núcleo costuma ser chamado de kernel em algumas literaturas, eu não sei qual das duas o professor de vocês usa, vou chamar de núcleo aqui, beleza? Núcleo e kernel, mesma coisa. Então a gente quer encontrar uma base para esse núcleo, beleza? Então o vetor u transformado, um vetor x, y, z qualquer, depois que a gente aplica a transformação linear nele, a transformação de um vetor x, y, z qualquer, a gente quer que isso vai para 0, 0, 0, beleza? Para o vetor nulo. Então, quando a gente aplica essa transformação linear em cima desse vetor, a gente já tem o resultado final. Ele é x, y, 0, certo? Então, x, y e 0 tem que ser igual a 0, 0, 0. Quais são as condições para isso acontecer? 0 é igual a 0 sempre, então isso aqui que vocês não precisam se preocupar. Y, para a coordenada y ser igual a 0, a gente precisa que o y seja 0. E para a coordenada x ser igual a 0, a gente precisa que x seja igual a 0, beleza? Então essas aqui são as nossas duas condições. Então, para o vetor u fazer parte do kernel, a gente precisa que o x dele seja 0, que o y dele seja 0 e que o z possa ser qualquer coisa, né? A gente não conseguiu encontrar nada para z usando essa informação aqui. Então, o z pode ser qualquer coisa, certo? Se a gente pega esse vetor e aplica a transformação, de fato, o x continua sendo x, 0, o y continua sendo y, 0, e o z ele vai para 0 de qualquer jeito. Então, isso aqui vai virar um vetor nulo, e isso aqui faz parte do nosso kernel, beleza? A gente pode colocar o z em evidência, e isso vai gerar para a gente o vetor 0, 0, 1. Ou seja, para você encontrar um vetor u que faz parte do kernel, basta você pegar um z qualquer, e você
multiplicar por esse vetor 0, 0, 1, e você vai ter o seu, um vetor que vai fazer parte do núcleo. O que isso quer dizer? Que qualquer vetor que faça uma combinação linear desse 0, 0, 1, ele faz parte do seu núcleo. Ou seja, isso daqui é uma base geradora do seu núcleo, beleza? Ela é linearmente dependente porque ela é um vetor só, certo? E ela gera o vetor do núcleo. Então, o kernel, o núcleo da sua transformação, ela é gerada pelo vetor 0, 0, 1. É isso que a gente chama de geração, é esse o símbolo que a gente usa para poder indicar que uma base, que um vetor gera um conjunto. Então, o seu núcleo é formado por um vetor só. A gente pode falar, então, que a dimensão do núcleo dessa transformação, como a base tem só um vetor, a gente fala que a dimensão é 1. Beleza? Então, esse é um outro importante conceito. Se você tem um conjunto de vetores e eles são gerados por um vetor, a gente diz que a dimensão do seu vetor é 1. Se ele for gerado por 3, 4 vetores, a gente vai dizer que a dimensão vai ser 3 ou 4. No caso, o núcleo é gerado por um vetor só. Então, a dimensão dele vai ser 1. Beleza? Esse é um outro conceito que é bastante importante, bastante utilizado também. Já até fizemos a letra C, né? Isso aqui, no caso, vai ser a letra C. Já que a gente achou a base para o seu núcleo, e essa base, ela tem só um vetor, a gente fala que a dimensão é 1. Existe um teorema bastante importante, bastante utilizado, que chama teorema núcleo-imagem. Ele diz para você que a dimensão do seu vetor V, do seu conjunto V original, do conjunto de entrada, esse conjunto aqui, beleza? Ele vai ser igual à dimensão do seu núcleo mais a dimensão da sua imagem, beleza? A dimensão do V é a dimensão do seu conjunto original, do conjunto x, y, z. São 3 coordenadas independentes, a gente sabe que essa dimensão aqui é 3, beleza? A dimensão do núcleo a gente acabou de achar nessa outra questão. Ela é gerada por apenas um vetor. Então, a gente sabe que essa dimensão vale 1, mais a dimensão da imagem. Qual que é a consequência disso? Isolou a dimensão, a gente acha que a dimensão da imagem de T vai ser igual a 2. Isso aqui é bem intuitivo, né? Porque a gente sabe que a imagem é qualquer vetor que é solto dessa forma x, y, 0 aqui. Se a gente quisesse descrever o vetor x, y, 0 com base em 2 outros vetores, a gente poderia fazer, por exemplo, x que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0. É bem tranquilo de perceber que esses dois vetores aqui eles são linearmente dependentes, né? Você não consegue gerar um a partir do outro. Então, você tem dois vetores que estão gerando qualquer vetor que faz parte da sua imagem. A base para a sua imagem é o vetor 1, 0, 0 e o vetor 0, 1, 0. O que isso quer dizer? Que a base para o seu conjunto de imagem tem dois vetores. A dimensão seria 2. Ok? Então, isso é uma outra maneira de chegar nesse resultado. Os dois vão funcionar do mesmo jeito. A letra D, ele pede para encontrar qual que vai ser a matriz de transformação linear. Então, isso é um outro conceito muito importante na álgebra. Qualquer transformação linear, ela pode ser traduzida como sendo uma... Como você fala? Como, ao invés de você trabalhar com vetores, com transformações, você pode trabalhar com coordenadas, beleza? Você pode descrever o seu vetor com base em algumas coordenadas e fazer esse cálculo como uma operação de matrizes. Como é que a gente faz isso, então? A gente vai pegar os vetores da base do nosso conjunto original. Então, quais são os vetores da base do nosso conjunto original? X, Y, Z, certo? A gente quer achar uma base para esse conjunto aqui. A gente pode escrever isso como sendo x, 1, 0, 0, mais y, 0, 1, 0, mais z, 0, 0, 1. Então, a gente tem esses três vetores aqui como sendo os geradores da nossa base. Ok? Esses aqui são os três vetores que compõem a nossa base. A gente vai calcular para cada um deles qual que vai ser a transformação desses vetores. Transformação de 1, 0, 0, transformação de 0, 1, 0, transformação de 0, 0, 1. E vamos ver quanto que isso vai dar. A gente tem aqui a operação, né? Ela vai ser... o x continua sendo x.
o y continua sendo y e o z, independente de qualquer coisa, vira 0. Aqui, o x continua sendo x, o y continua sendo y, o z vira 0, independente de qualquer coisa. E aqui, o x continua sendo x, o y continua sendo y, e o z, independente de qualquer coisa, vai virar 0. Aqui faltou uma vírgula, perdão. Então, você vai encontrar esses três vetores transformados aqui. A sua matriz de transformação linear vai ser sempre esses vetores que você encontrou, só que no formato de coluna. Então, aqui é 1, 0, 0. Isso aqui vai ser 1, 0, 0, assim. 0, 1, 0. Aqui vai ser 0, 1, 0. Sempre no formato de coluna. E o último é 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0. Essa daqui é a sua transformação linear descrita em função de uma operação matricial, certo? Se você pegar o seu vetor x, y, z e passar nessa matriz aqui, fazer essa multiplicação matricial, você vai encontrar um vetor transformação que vai ser justamente a mesma coisa de você calcular fazendo essa operação aqui. Beleza? Você pode testar com qualquer vetor, essa transformação vai continuar valendo. Tudo bem? Então, a gente pegou e traduziu uma transformação linear em um formato matricial. Tudo bem? Foi isso que a gente fez. A gente pode fazer isso com qualquer transformação linear. Essa matriz dá bastante informação para a gente na questão da inversibilidade do nosso processo. Por quê? Se essa matriz aqui for inversível, a gente garante que essa transformação aqui também vai ser inversível. A gente consegue encontrar uma transformação que leva esse vetor aqui nesse vetor aqui. Então, a gente consegue encontrar uma transformação que leva esse vetor aqui nesse vetor aqui. É como se fosse aquela inversão de funções que a gente vê em cálculo 1, por exemplo. Só que aqui é aplicado mais a vetores, né? Então, se esse determinante aqui, se essa matriz aqui, perdão, for inversível, a gente prova que existe uma transformação inversa a essa daqui. E para essa matriz ser inversível, a gente precisa que o determinante dela seja diferente de 0. Aqui está fácil de perceber que a gente tem 3 numa coluna inteira com elementos zeros. Então, na hora que a gente calculasse o determinante dessa matriz aqui, ele daria 0. Então, essa matriz aqui ela não admite inversa. O que significa que essa matriz aqui, essa transformação aqui, ela não é inversível. Tem um outro jeito de saber isso? Tem. Olhando para o seu núcleo, que está bem aqui. A gente calculou o núcleo, a dimensão do núcleo como sendo 1. A sua matriz, ela só vai ter determinante diferente de 0 se esse núcleo aqui for 0, beleza? Se você calculou essa dimensão desse núcleo, ela já deu diferente de 0, você nem precisa calcular a matriz para poder saber se ela é inversível. De cara você pode falar, essa transformação ela não é inversível, ok? Porque para ser inversível, essa dimensão aqui tem que ser obrigatoriamente 0, beleza? Então, são duas maneiras diferentes de você fazer. Ou você calcula a dimensão do núcleo, se ela for igual a 0, você pode falar que ela é inversível, ou você calcula a matriz de transformação linear. E se ela tiver determinante diferente de 0, você pode falar que a sua transformação é inversível também. A gente vai trabalhar isso melhor em um dos próximos exercícios.